Ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Abra a Bíblia Sagrada no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus. O capítulo é o número 14, o verso é o número 22. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 em diante. Nós vamos ler até o versículo de número 32. Quantos encontraram Mateus 14, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: estou indo para lá. Vai todo mundo para o céu em nome de Jesus. Vamos ler? Diz a narrativa bíblica no versículo de número 22: logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. E Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tendes ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem Pedro. E descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo um vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, algumas narrativas diz, e logo que subiram juntos para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Diga glória a Deus. Levanta a sua mão direita e ore, e faça uma oração por mim. Diga: Senhor Jesus, usa o meu pastor. Diga: inspira o teu filho para pregar a tua palavra. Me inspira, Senhor. Sou 100% teu dependente. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Queridos, eu quero ministrar, subordinado ao tema, louvado seja Deus, as ordens de Deus. Levanta a mão direita para o céu e diga: as ordens de Deus. Deus, ele ordena, e a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? A ordem de Deus pode mudar o curso da sua história. A ordem e a palavra de Deus que pode ser ministrada nesta noite pode mudar toda a tua vida. Que a ordem de Deus no início deste ano, neste janeiro profético, seja ordem de vitória para a sua casa. Não, você não entendeu. Que as ordens de Deus sejam ordens de vitória para a tua casa. Seja ordem que você possa marchar e receber os maiores milagres que você nunca recebeu em ano algum. Que a ordem de Deus mude o percurso, que esta ordem de Deus faça virar o teu cativeiro e torne bênçãos e milagres sobre a tua vida. Quem acredita nisso, já joga a mão para o céu, dê um belo glória ao nome do Cordeiro. Queridos, as ordens de Deus podem mudar qualquer coisa. Perceba que o cenário aqui é Jesus na beira de uma praia. Quem está comigo, diga amém. Jesus na beira de uma praia. Ele vinha de uma jornada missionária. E Jesus aqui, ele está cansado. Toda a sua equipe está fadigada, até porque vieram de um percurso missionário. Aquele dia era um dia fadigante.
se você observar o pano de fundo, o contexto deste texto, ele vai falar sobre os milagres, o milagre de 5 pães e 2 peixinhos. Você vai observar no pano de fundo os discípulos trabalhando. Eles estavam ali. Marcos descreve no capítulo 6, no versículo de número 31, o mesmo texto de São Mateus. Ele vai falar e vai narrar detalhadamente que eles estavam tão cansados que eles não tinham nem tempo de se alimentar. Eles estão no deserto, estão à beira de uma praia e eles estão querendo descansar. Só que no meio daquela situação, todos estão com sede de ouvir a voz de Deus. Todos estão com sede de serem curados por Cristo Jesus. E aquela multidão a rodeia e querem ser saciados. Os discípulos então perguntam do mestre: mestre, mande esse povo ir para os seus lares, para a sua casa, para que eles possam se alimentar. Jesus, abrindo a sua boca, deu uma ordem que mudou o percurso da história, mudou a derrota em vitória, a fome em saciar aquela multidão. Ele abriu a sua boca e disseram: nós não vamos mandar ninguém para os seus lares, vocês vão dar o alimento para este povo. Alguns dos discípulos abriu a boca e disseram: poderemos alimentar esse povo tão grande com 200 denários? 200 denários eram 200 dias trabalhados. Perceba que eles estão fadigados, não tem tanto dinheiro para alimentar a multidão. Mas Jesus, no meio daquela crise financeira, aí eu pego o que o nosso diácono Francisco falou, no meio de toda aquela crise, no meio de toda aquela situação contrária, Jesus abre a boca e dá uma ordem para mudar o percurso: é vocês que vão alimentar este povo. Aqueles discípulos pregaram aquela ordem e começaram a entender que Jesus queria fazer um milagre no meio daquela situação. Pegaram um cesto, Jesus pegou o pão, deu graça, partiu e começou a multiplicação. E a multiplicação foi algo tremendo e poderoso. Se tu não der glória a Deus com essa revelação de multiplicação dos pães, eu não sei o que está acontecendo contigo. Mas quanto mais os discípulos pegavam um pão, tirava do cesto e dava ao povo, mais multiplicava o pão dentro do cesto. Era dar para lá, vinha para cá. Era dar para ali e vinha para cá. A multiplicação era tão grande que os cestos que sobraram são 12 cestos cheios, cada discípulo com um cesto na mão, cheios de pães. Eles estão cansados agora, porque o milagre foi grande, foi tremendo. Eles estão agora querendo descansar. Alguma narrativa bíblica ela mostra no Evangelho, dizendo que já sendo tarde, não era de dia, não era à noite, mas já era ao pousar do dia, já era de tardezinha. De tardezinha representa que eles estavam já fadigados, vinham dessa situação de milagre, vinham dessa situação de servir a muitas pessoas de 50 e 50 e 100 em 100, não era fácil. Eram 5.000 pessoas, fora mulheres, homens, fora mulheres e crianças. Eles estavam fadigados. E aqui é que começa a minha mensagem para a sua vida, para que Deus comece a derramar a sua vitória sobre você. Jesus abre a sua boca no meio daquele cansaço físico que ele estava sentindo e que os discípulos também estavam fadigados. Ele abre a boca, e quando ele abre a boca, os discípulos vão dizer: com certeza ele vai despedir a multidão, nós vamos subir para o monte e nós vamos descansar, porque o dia foi fadigante. Mas Jesus abriu a sua boca, disse o contrário. Ele abriu a sua boca e disse: passemos para outra banda do mar. Os discípulos ficaram apavorados, porque eles estavam cansados de uma fadiga do dia. Não era um dia normal, era um dia de trabalho, era um dia missionário, era um dia de labuta, era um dia de guerra. Mas Jesus deu a ordem: passemos para outra banda do mar. Eles tinham que vencer alguns limites de cansaço. As toxinas que causam cansaço físico e mental estavam sobre os discípulos. Eles tinham que vencer essas situações.
Muitas das vezes nós temos que vencer algumas coisas para que nós venhamos chegar do outro lado da margem do mar. A primeira coisa que você precisa entender, que a vitória está nos esperando, mas para a vitória vir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós temos que ir além dos limites. Eu vou repetir, nós temos que ir além das nossas forças. Todas as vezes que você olha para a Bíblia Sagrada e você observa que as pessoas que venceram os limites da sua vida, ultrapassaram e quebraram os paradigmas e que nada podia vencê-lo, eles tiveram vitórias lá na frente. Você vai ver o próprio Abraão, quando Deus abriu a boca e disse: Abraão, sai dessa tenda, o teu limite é esta tenda, mas vem para cá para fora, porque se você romper o limite da tua tenda e vir para cá para fora, eu vou te mostrar as estrelas que há no céu. Abraão poderia abrir a boca e dizer: Senhor, eu já sei o que é estrela no céu, eu já sei o que é areia do mar, eu sei o que tem lá fora, mas parece que eu vejo o Senhor dizendo: rompa teus limites, vem para fora da tenda, porque aqui fora da tenda eu quero te mostrar que as promessas vão se cumprir na tua vida e na tua história. Eu não sei se você está pegando o que Deus está dizendo, mas Deus está falando diretamente ao seu coração. Se você romper os limites, a vitória vai chegar na tua casa. Se você romper os limites, a vitória vai chegar no teu lar. Eu vou profetizar até tu dar glória. Se você romper os limites, adorar cansado mesmo, fadigado mesmo, porque tem gente que entrou nesta igreja fadigado, queria ficar dormindo em casa. Você rompeu os limites, assim diz o Senhor, porque você rompeu os limites, eu vou dar vitória para a sua casa hoje, eu vou dar vitória para o seu lar hoje. É questão da gente entender que nada pode impedir o milagre de Deus na nossa vida, que nenhum cansaço físico pode impedir o agir de Deus, da gente chegar do outro lado do mar. Querido, nós estamos vindo de um ano de 2020, um ano de guerra, um ano de luta, um ano de peleja, mas paz, meus irmãos, um ano de muito milagre, um ano de muita conquista. Porque rompemos os limites. Enquanto muitas pessoas estavam preocupadas em ir para o hospital, em ir correr para lá, correr para cá, a igreja corria para a igreja e adorava o Senhor dos Exércitos. A igreja rompia os limites, chegava aqui, não ligava para as lutas, para as perseguições. Eu só via crente levantando a mão, não ligando para o que estava acontecendo lá fora. Mas o Deus que nos chamou para vencermos limites e vencermos e avançarmos para a vitória lá na frente. Perceba que a primeira ordem do Eterno, olhe para mim, irmãos, a primeira ordem do Eterno é que eles vencessem o próprio limite. Eles estavam cansados, mas eles tinham uma palavra. Eles estavam fadigados, mas eles tinham uma ordem. Eles estavam, irmãos, para baixo, mas eles tinham uma palavra que deixava eles para cima. Eu não sei de onde arranjaram força, mas eu acredito que a força que veio sobre eles foi devido à ordem de Deus penetrar o coração dos discípulos. Eles não dizem não, eles dizem sim para a obra missionária. Eles entram no barco e ali vai começar os grandes milagres no meio daquela embarcação. Os milagres vão acontecer quando nós rompermos os limites da nossa história. Eles romperam os limites, agora estão no barco. Olha para mim, irmãos, vem comigo para o barco. Eles estão no barco, eles estão caminhando para outra margem do mar. A promessa do Eterno era essa: passemos para outra banda do mar. Eu vou repetir para você aprender e colocar na cabeça as conotações do texto. Olha a frase: passemos para outra banda do mar. Vou repetir de novo: passemos, está no plural, não está no singular. Era Deus dizendo: vocês podem até passar por tempestade, mas eu estarei convosco. Glória a Deus. Era o Salmo de número 46, se revelando aos seus discípulos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, eles tinham a palavra da presença do Eterno
estar com eles naquela embarcação. Era Deus falando: você não vai passar sozinho por esta guerra, você não vai passar sozinho por esta luta, você não vai passar sozinho por essa adversidade. Eu vou estar contigo na tua empresa, eu vou estar contigo na tua faculdade, eu vou estar contigo nesta guerra, eu vou estar contigo no meio dessa enfermidade. Não sei se está pegando, mas Deus está falando aqui: eu vou estar contigo no meio das catástrofes espirituais e materiais que se levantam contra a tua vida. Igreja do Senhor, nós não passamos a guerra sozinho, não passamos o ano de 2020 sozinho. Nós temos um Deus que passa conosco. Ele está conosco segunda, Ele está conosco terça, Ele está conosco quarta, vou repetir até tu da glória. Ele está conosco janeiro, fevereiro, março, abril. É por isso que nós temos uma profecia. É janeiro profético, e a palavra profética que o Senhor falou para eles foi essa: a vitória só veio porque Ele ia estar no barco com eles. Só que eles não estão entendendo, porque vai para dentro do barco Pedro, vai para dentro do barco Tiago, vai para dentro do barco todos os apóstolos e discípulos estão no barco. Só que Jesus está subindo para o monte. Eles estão subindo para o monte, mas eles têm a palavra: passemos para a outra banda do mar. Eles não estão compreendendo, mas eles têm a palavra. Eles não estão entendendo, mas eles têm a palavra. O mestre está subindo e nós estamos indo para o meio do mar, mas nós temos a palavra: passemos, nós não vamos ficar sozinhos. Talvez Pedrão, que entendia o que era pesca, olhou para o tempo e viu a tempestade, mas eles diziam um ao outro: nós temos a palavra. Foi Jesus, foi Ele que mandou nós passarmos para outra banda do mar. Aconteça tempestade, luta, peleja, o tempo pode estar formado, pessoas podem até abrir a boca, como diz o diácono Francisco, e profetizar que vem uma onda de coronavírus por aí. Eu e a igreja do Senhor temos a palavra que passaremos. Urabacala céu, me arrepiei todo. Passaremos para outra banda do mar. Oh, glória ao nome do Cordeiro. Você sabe o que é ter convicção de que Deus está na guerra com a igreja? Oh, glória a Deus. Você sabe o que é convicção? Eu estou sentindo Deus aqui, de que Deus estará entrando conosco nesse ano de 2021. Será um ano de vitória. Por que, pastor? O senhor tem certeza disso? Porque eu tenho a palavra dele. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, glória a Deus. Eles não estão compreendendo. O tempo estava formado, mas vamos passar. Eles não estão compreendendo. Jesus está subindo ao monte para orar e eles estão caminhando. Não entenda. Você não precisa entender e compreender, porque às vezes você pensa que você está só, mas Deus está mais presente do que você imagina. Oh, glória a Deus. Passa a primeira vigília da noite, a segunda vigília da noite, na quarta vigília da noite estão os discípulos no meio da tempestade. Olhe para mim, irmãos. Mas eles tinham uma ordem de vitória, e a ordem que não era que eles ficassem no meio do mar, que eles iam afundar e a pique no meio do mar o barco. A ordem era que eles chegariam até a margem do outro lado. Aconteça o que acontecer, quem tem promessa, Deus está te esperando do outro lado do mar. Alguém pegou aqui? Aconteça o que acontecer, a gente tem a promessa do eterno na nossa vida. Pode vir tempestade, a promessa vai acontecer. Pode vir enfermidade, mas a promessa vai acontecer. Aleluia. Pode vir guerra, turbulência na tua casa, teu filho pode estar até desviado, mas ele vai ser pregador do evangelho. A promessa vai acontecer. A tempestade se formou, o barco agora está balançando, pode balançar, mas nós temos a promessa.
Parece que eu vejo os discípulos, olha aqui, irmãos, deixa eu conjecturar, eles pegando as vasilhas, colocando dentro da embarcação, jogando água para fora, era água para dentro, eles colocando para fora. Pedro olha para os seus companheiros e diz: agora, será que vamos morrer? Não, não vão morrer, porque a palavra de ordem era chegar do outro lado do mar. Urabacanda, Arábia. Lá estavam eles colocando para fora a água vinha, o barco balançava, o barco pode até balançar, mas a gente vai chegar do outro lado do mar. O barco estava quase para quebrar, é quase mesmo, não vai quebrar, porque a promessa não estava só nos discípulos, a promessa estava no barquinho também. O barquinho vai chegar do outro lado do mar, então não quebra nem os discípulos e nem um barco. Vou repetir, não quebra nem os discípulos e nem um barco. Vou repetir de novo, não quebra nem os discípulos e nem um barco. Pastor, aplica na minha vida, a tua casa não vai sofrer e nem você vai sofrer, a tua empresa não vai sofrer e nem você vai sofrer. O que Deus está falando? Eu cuido do barco e cuido de você. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo Deus. Eu cuido da tua casa e cuido de você. Oh, maravilha! Lá vai eles tinham uma ordem de vitória. O barco estava quase tombando, mas não vai tombar. Diga para alguém que está ao seu lado: não vai tombar. Diga: pode até balançar, mas você vai chegar do outro lado. Oh, glória a Deus! Eles tinham uma ordem. No meio daquela situação, daquela crise toda, a tempestade vinha de todo lado. Olhe para mim, irmãos, que eu não vou me demorar. Enquanto a tempestade estava vindo contra o barco, quem está comigo diga amém. Quem está comigo diga amém. Enquanto a tempestade está batendo contra o barco, lá vinha Jesus andando sobre o mar. Se tu não der glória a Deus com esse Jesus andando sobre o mar, tu é ruim mesmo, irmão. Lá vinha Jesus andando sobre o mar. Oh, glória a Deus. Enquanto eles estavam a perigo de morte, lá vinha Jesus andando e passeando no meio da luta e da peleja. O que é tão difícil para você, para Deus é tão fácil. Ele pisa por cima dos teus problemas. Glória a Deus. Ele pisa por cima das suas lutas. Alguém entendeu ali? Ele pisa por cima das tuas adversidades. Enquanto você está apavorado, Jesus está passeando por cima do problema. Oh, glória ao nome do Cordeiro. Ele está passeando. E agora os discípulos não entendem, não compreendem. Eu não sei aonde eles inventaram isso, aonde eles viram esta palavra. Se fosse no tempo de hoje, o povo ia dizer: é o Gasparzinho. Eles abriram a boca e disseram: é um fantasma. Apavorado, a perna batendo uma na outra. Era tempestade e um homem andando por cima das águas. Oh, glória a Deus. Lá estava Jesus se aproximando. E eu acredito fielmente, eu vou repetir, eu acredito fielmente que Jesus passa por eles. Oh, glória a Deus. Ele passa por eles. Ele está lá na frente olhando para os discípulos. Oh, glória a Deus. Apavorados, e Pedro não reconhece a Jesus, irmão. Imagine, olhe para mim. Eu conheço César há um tempo aqui que ele veio. Conheço Francisco já há muito tempo. Já andei com Francisco em vários lugares. Eu não vou conhecer o Francisco. Então isso significa que Jesus não estava tão próximo para Pedro não reconhecer quem estava lá, ao ponto de dizer: se és tu mesmo que está andando sobre as águas, oh glória a Deus, manda eu ir ter contigo também. Eu quero andar sobre esta água. Oh glória a Deus, oh glória ao nome do Cordeiro. Sabe o que vai acontecer com a tua vida? Pela ordem de Deus, você vai experimentar o extraordinário de Deus. Eu vou repetir: pela ordem de Deus, você vai aproveitar o extraordinário de Deus. Se você acredita no extraordinário, levante a mão para o céu e adore a este Deus do extraordinário. Ele não está vendo, ele não está reconhecendo,
Ele não sabe quem está lá, mas ele está fazendo uma prova se és tu. Esta palavra se é uma dúvida. Eu não tenho certeza que é o Senhor, mas se por um acaso for o Senhor, manda, me dá ordem. O Senhor não me deu uma ordem, o Senhor não deu ordem para os discípulos separar os peixes e houve multiplicação e teve? Pois é, o Senhor não deu a ordem para a gente pegar o barquinho e vir para o outro lado, e a gente está aqui debaixo de ordem. Eu só preciso de uma ordem, eu só preciso de uma palavra. Vou repetir, eu só preciso de uma ordem, eu só preciso de uma palavra, porque se o Senhor disser para mim vir, eu vou. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus é essa, a palavra de ordem de Deus é essa. Você vai provar do sobrenatural meu na tua casa. Sabe como é que você vai provar? Pela palavra do eterno. Aqui está as maiores ordens de Deus para minha casa. Aqui está as maiores ordens de Deus para o meu ministério. Eu sou não o que o mundo diz que eu sou. Eu sou não o que o fofoqueiro diz que eu sou. Eu sou o que a palavra de ordem diz que eu sou. E o que ela diz? Que eu sou mais do que vencedor. Ai, irmão, melhora teu glória, senão eu vou jogar o microfone na tua cabeça. Oh, glória a Deus. É a palavra de Deus que diz: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci. Tu vais ser vencedor, tu vais ser vencedor. É a ordem do eterno. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu vou vencer, eu vou chegar lá, ninguém vai me parar. Eu estou cheio de Deus aqui. Eu vou vencer. Não, eu vou dizer no plural para te dar glória. Nós vamos vencer, ninguém vai nos parar. A ordem de Deus é: marche para a vitória. Eu estou aqui dizendo: marche para a conquista. É a ordem de Deus. Ele não está reconhecendo, então está distante. Então o milagre vai ser maior do que você pensa. O milagre vai ser muito maior do que aquilo que a gente imagina. Olhe para mim, irmãos. Porque Pedro não vai andar pouco sobre as águas. Se ele não estava reconhecendo, é porque estava distante. Jesus dá a ordem e agora ele vai ao encontro de Cristo. Sabe onde que estava a tempestade? No mesmo lugar. Meu Deus, isso aqui é de se arrepiar, irmão. Sabe onde que estava a luta? No mesmo ambiente. Mas Pedro não está ligando para a luta. Pedro não está ligando para o ambiente. Aconteça o que acontecer no teu ambiente. Jesus está dizendo: sai do natural e vem para o sobrenatural. Vacel. Você pode romper o limite deste barco. Sai deste barco. É aqui que eu quero fazer o milagre. Sabe onde acontece milagre? No meio da turbulência. Sabe onde é que acontece milagre? No meio da guerra. Eu cheguei aqui, o nosso irmão Tomé disse: pastor, a irmã da Oscarina já recebeu alta. Me deu vontade de sapatear. Oh, glória a Deus. Olhe para mim, irmãos. No meio da turbulência, Jesus está dizendo: vem para o sobrenatural, vem. Vem, anda sobre as águas, vem. Não se entrega a este quadrado deste barco. Você vai ter força para caminhar, porque a minha palavra de ordem é esta: vem. Você não pegou. Jesus está dizendo: vem para a vitória. Jesus está dizendo: vem para a conquista, vem. Sai do natural e vem. Olha ele, olha para mim, irmãos, olha ele. Eu acredito que ele não foi ver se a água estava fria, gelada. Não. O homem estava cheio de fé. O homem tinha uma ordem para andar sobre as águas. Eu acredito, irmão, que ele pulou na água. Pelo amor de Deus, irmão. Eu estou malhando feito condenado para tirar a barriga. Você não sabe o que esse pulo me custou. Eu pensei, no mínimo você fala em língua estranha. Ele pulou na água, irmão. Quando ele pula na água, a água vira asfalto. Como assim, pastor? Virou concreto, sei lá. Mas ele pôde andar sobre as águas. Aonde você não pode caminhar sem a palavra, com a palavra
vai caminhar. Aonde você não pode chegar sem a palavra, com a palavra vai chegar. Não, irmão, eu vou profetizar até tu dar glória. Aonde você não chegou, você vai chegar com a palavra, com a palavra. Ele dá um passo e vai dando glória, ele vai dando outro passo e vai dando outro glória, porque para andar sobre a tempestade é só adorando a Deus mesmo. E ele vai dando passo e ele vai reconhecendo, é ele. Porque assim, irmão, quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você tem comunhão com ele, mais você recebe o poder dele, mais você vai dizer, é ele, foi ele que me chamou, foi ele, eu não vou mais afogar, porque eu estou me aproximando dele. Olhe para mim, irmãos, quem se aproxima de Deus, quem se aproxima de Cristo, jamais vai se afogar. Ainda que você passe pelas águas, elas não vão te afogar. Ainda que você passe pelo fogo, ele não vai te queimar, nem chama arderá em ti. Por quê? Porque é ele que está te dando ordem. Vem, não vai afundar mais não, pode vir. E ele está se aproximando, está andando, está caminhando, e ele está agora frente a frente com Cristo. Enquanto ele está frente a frente com Cristo, ele está alegre, e ele lembra da luta, ele lembra da peleja. Aí é um perigo, meu querido, que você tem a ordem de Deus, você já andou sobre as águas e agora está correndo perigo de vida, senão vai morrer. Olha o que Deus estava andando falar para você. Se você chegou até aqui, você vai chegar até ao outro lado da margem do mar. Não, você não pegou. Muita luta você já passou e está aí. Muita guerra você já enfrentou e está aí. Tem medo não, querida. Ô Janara, tem medo não, você vai chegar lá. Oh, glória a Deus. Irmã Ana, tem medo não, você vai chegar lá. Oh, glória a Deus. Obreiros, pregadores do Evangelho, não teremos medo, sabe por quê? Porque a aproximação do Rei é muito próximo de nós. Mas ele está com medo porque ele é só ser humano. Mesmo você vivendo no sobrenatural de Deus, você sente medo. Mesmo você vivendo no sobrenatural de Deus, no ambiente que você está vivendo, você sente medo porque você é ser humano. Mas assim diz o Senhor, a mão do Eterno vai pegar pela tua mão direita hoje. Porque você é ser humano e se sente fraco, mas está próximo de Deus. Porque quem se aproxima de Deus não são os fortes, são os fracos mesmo. Glória a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Ele começa a afundar, começa a naufragar, e ele começa a gritar, Senhor, socorre-me, socorre-me, socorre-me. Parece que eu vejo o Eterno pegando, irmão, queira falar da minha pregação quem for, mas eu acredito no Mestre. Ele estende a mão. Duas opiniões eu tenho. Ou ele voltou, olhe para mim, irmãos, ou ele voltou andando com Jesus de mão dada e subiram juntos para o barco, porque o texto mostra aí, subiram juntos para o barco. Pedro não foi sozinho para o barco. Aleluia. Jesus não foi e deixou Pedro. Subiram juntos para o barco. Eu não sei se ele pegou na mão ou se ele pegou nos braços. Meu Deus, isso aqui é lindo. Porque o maior milagre não é andar sobre as águas, é andar nos braços de Cristo. Sabe o que Deus está dizendo para a sua igreja? Você vai andar nos meus braços a partir de hoje. Você vai sentir os meus braços pegando você. Você vai sentir os meus braços acolhendo você. Mas pastor, eu entendo que ele não estava no braço, então por favor, estava de mão dada, mas eles subiram juntos ao barco. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz, o contexto fala que subindo juntos, eu já vou terminar, ao barco, subindo juntos ao barco, está na Bíblia, subindo juntos ao barco, o vento cessou. Pastor, não estou entendendo, deixa eu desenhar para tu. Oh glória.
Se você for junto com Ele para a sua casa hoje, a tua vida vai melhorar a partir de hoje. Se Jesus entrar no teu barco, você que está nos ouvindo lá do outro lado, se Jesus entrar na tua casa, no teu lar, a tempestade da vida vai ter que cessar. Porque o Deus que tem autoridade contra as tempestades está entrando no teu barco. O Deus que tem autoridade contra o vento que está batendo, Ele está entrando no teu barco. O Deus que tem autoridade para repreender a enfermidade, repreender o mal, eu profetizo, Ele está entrando junto contigo nesta guerra. Olha o texto. E subindo juntos para o barco, cessou o vento, acalmou a tempestade. Ele poderia até abrir a boca, irmãos, e dizer: calma-te, tempestade, aquieta-te, vento. Como os discípulos viram numa outra ocasião, em que eles abriram a boca e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é ele? É aquele que está dentro da tua casa hoje. Sabe quem é ele? Aquele que pode cessar essa enfermidade na tua vida hoje. Sabe quem é ele? É aquele que pode acrescentar as bênçãos de Deus sobre a tua casa ainda hoje. Fique de pé para receber esta palavra final. Mas fique dando glória a Deus, por favor.